Bom dia, igreja, a paz esteja com todos. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, compartilhando com vocês o que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, no decorrer da minha vida. E eu gostaria de rapidamente fazer uma oração com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo continue, Senhor amado, a se mover neste lugar nesta manhã, pois nós já podemos sentir a Tua presença que está neste lugar desde o início desse culto, Pai. Ó Senhor, venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor, derramar, Pai amado, do Teu bálsamo, Senhor, aonde necessita nesta manhã, Jesus. E que Teu sobrenatural, Senhor, seja sobre cada uma das vidas que aqui estão e aquelas que ainda irão chegar essa manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. João, você pode desligar a luz aqui da frente? Ótimo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus não só tem falado na minha vida, mas ao qual eu tenho passado também nos últimos dias, nos últimos meses. E eu gostaria de falar sobre deserto. E eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas reflita sobre isso. No momento que você aceitou Jesus, que você decidiu que você entregaria a sua vida a Ele, passaria a viver para Jesus, quantos aqui talvez pensaram que nunca mais estariam em meio a um deserto? Não precisa levantar sua mão, mas apenas reflita sobre isso. E eu gostaria de começar. João, vou precisar de sua ajuda. Isso. Eu gostaria de falar um pouco sobre algumas características do deserto. E o deserto, falando sobre a parte geográfica dele, é definido como está escrito aqui: é uma zona árida, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara, e relevo formado pela alteração de determinadas rochas. A gente já começa a ter uma noção ali naquela imagem que eu coloquei, mas agora na parte da ecologia, diz assim, que é um bioma com baixa diversidade, que se estabelece em região com pluviosidade muito baixa ou regular, ou seja, existe pouca chuva no deserto, ou quase nenhuma, em diversas épocas de um ano. E aí, eu trouxe essa definição, você deve estar perguntando por quê, e eu te convido a pensar no deserto de uma forma um pouco diferente. O deserto, muitas vezes, ele é um deserto de areia, outras vezes, pior ainda, alguns desertos são desertos de pedras. Geralmente uma região onde você não tem nenhum tipo de recurso natural, como água, como uma árvore para você ficar embaixo, para se esconder do sol escaldante. No deserto você está ali somente você e o deserto, e mais nada. Não existe nada que você possa fazer ali. Talvez você fale, eu vou levar uma água para o deserto. Ela vai acabar uma hora. Vai acabar porque você vai beber, e também vai acabar por conta do calor do deserto. A água ela vai evaporar. Então vai chegar um momento que você não vai ter nada além de você. E é aí que eu gostaria de começar. O deserto, nas nossas vidas, ele pode ser representado de muitas formas. Talvez hoje você esteja passando por um deserto. Talvez no último ano você esteja passando por um deserto. Ou talvez você já passou por alguns desertos na sua vida. Seja na sua casa, seja na vida financeira, seja no seu relacionamento com a sua família. De alguma forma você já passou por dificuldades aonde você olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, para trás e não viu nada além de areia. Eu já passei por isso algumas vezes e confesso que tenho passado por algumas situações. E aí, muitas vezes nós paramos e falamos, nossa, isso não é... O deserto não é de Deus. Por que eu estou passando pelo deserto? Por que Deus está deixando que eu passe pelo deserto? E quantas vezes nós abrimos a nossa boca para murmurar para Deus, para falar, Deus, olha tudo que eu faço na tua presença. Eu falo com o Senhor todo dia, eu canto louvores, eu vou à sua casa, eu trabalho na igreja.
e mesmo assim eu estou passando por essa situação, isso é injusto. Não levante sua mão, querido, mas será que em algum momento da sua vida você já não pensou isso? E eu já pensei. E o Senhor tem falado ao meu coração. E eu vou te falar algo que talvez te choque. Mas o deserto é algo que Deus tem muitas vezes para a sua vida. O deserto é algo que você precisa passar na sua vida. E se você está passando por um deserto, ou se você passou, melhor, se você passou por um deserto na sua vida e você não está passando agora, eu vou te dizer que você passará por outros. E hoje nós entenderemos um pouco melhor o porquê nós passamos pelo deserto, ou porquê estamos passando pelo deserto. Primeiro ponto, o deserto é um lugar de frustração. Frustração, já foi falado aqui na ministração do pastor, enquanto ele ministrava a ceia. E aí você vai falar, poxa vida, mas eu não quero me frustrar com nada. Para que eu vou me frustrar? Você está falando que isso vem de Deus para a minha vida? E por que eu preciso me frustrar? Precisamos nos frustrar em algumas situações para que a nossa confiança não esteja em outro lugar a não ser em Deus. Talvez você esteja colocando a sua confiança totalmente em uma pessoa. Talvez no seu chefe, no dono da empresa que você trabalha. Talvez você esteja colocando a sua confiança no dinheiro. Talvez você esteja colocando a sua confiança no seu marido, na sua esposa, 100%. E você esquece que quem está no controle de tudo e todas as coisas é Deus. E o Senhor permite que passemos por essa situação justamente para que possamos ter a ciência de que aquilo aonde nós estamos colocando toda a nossa esperança não é o que vai nos trazer salvação. Não é aquilo que de fato mudará quem você é. Não é aquilo que te trará mais próximo a Ele todos os dias. Então Ele permite sim que passemos por algumas, talvez diversas frustrações, para que possamos aprender a confiar cada vez mais nele. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês hoje, para derrotarmos o orgulho. Hoje começou o louvor com uma música falando quando o meu eu e meu orgulho, falando sobre se humilhar na presença de Deus. E aí eu coloco uma frase aqui antes que diz: a forma de vencer o orgulho é através da humildade, e Deus dá graça aos humildes. Eu gostaria de ler com vocês algo que está em Deuteronômio 8:1-3, e diz assim, está pequeno aqui, se vocês não precisam ler, eu vou fazer a leitura. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Todo mundo aqui conhece o azeite, mas talvez nem todos conheçam o processo de como é feito o azeite. O azeite ele vem da azeitona. E a azeitona ela precisa passar por um processo, assim como a uva no vinho. E esse processo é um processo onde ela é esmagada, onde ela passa por uma prensa, onde ela perde totalmente a sua configuração original de azeitona. Mas ela passa por este processo para virar azeite. E talvez você esteja passando por este processo neste momento, meu querido.
Talvez você esteja passando por uma situação a qual você esteja falando: Senhor, eu estou orando, mas eu não estou enxergando uma solução. Eu estou orando, mas eu não estou escutando, Senhor amado, aquilo que o Senhor quer e o que o Senhor irá fazer na minha vida. Mas é o Senhor trabalhando na sua vida, querido, para extrair exatamente aquilo que está no seu coração, aquilo que está dentro de você. Porque quando nós nos colocamos em um momento de alta pressão, realmente aquilo que está dentro de nós começa a sair de nós, através de pensamentos, através daquilo que falamos, através da forma que agimos. No momento de pressão, nós mesmos passamos a conhecer quem realmente somos. E no momento de pressão, no momento ao qual você passou ou está passando, lembre-se, se você realmente questionou a Deus, se você realmente achou que Deus não estava com você. E eu não estou te julgando por isso, porque eu já passei por isso também, diversas situações, diversas vezes. Mas eu te digo que Deus está com você. Ele está no controle de cada uma das situações. E Ele está vendo tudo aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que você está externando no momento de alta pressão. Será que você está sendo uma boa azeitona que está dando um bom azeite? Ou será que não? Examine-se neste momento. Examine-se. O que está saindo de dentro de você no momento de dificuldade? Outra característica do deserto. Por que passamos pelo deserto? Para vencermos a tentação. E aqui nós temos o exemplo, está em Lucas 4, eu vou ler do 1 ao 4, mas essa passagem é bem conhecida, mas quem não conhece, vamos comentar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós acabamos de ler essa mesma frase em Deuteronômio. E agora essa outra característica do deserto, que é para vencermos a tentação. Quando estamos no deserto, além de externar aquilo que está dentro dos nossos corações de fato, nós também somos tentados. Tentados muitas vezes não por outras pessoas ou por outras situações, mas pelos nossos pensamentos. E nós começamos a pensar em diversas coisas que nós devemos fazer para sair deste deserto. Neste momento, nós já não estamos mais esperando em Deus. Porque aí talvez você já está, como eu falei anteriormente, dizendo: Deus não está comigo, eu não estou conseguindo mais ouvir a voz dele. Então eu vou fazer algo. Eu tenho que fazer algo por essa situação. E como dizia minha mãe, trocamos os pés pelas mãos. Fazemos aquilo que parece ser bom, aquilo que parece ser pão nas nossas vidas. Pegamos as pedras e as diversas pedras e nós mesmos tentamos fazer com que elas virem pão. E entenda o que eu estou falando? Quantas vezes no deserto você fez alguma coisa para sair dessa situação e a situação terminou ficando pior? A situação que estava para ser resolvida terminou se estendendo a longo prazo por uma atitude sua. E mesmo assim você culpou a Deus por isso, mas foi algo que você escolheu fazer. O deserto é um lugar onde nós devemos vencer a tentação. E como vencer a tentação se não na presença dele, do nosso Senhor? Como vencer a tentação, se não lembrando deste versículo que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como vencermos a tentação, se não ouvindo aquilo que Deus tem para nós nas Escrituras? Se você está passando por este momento, se você está lembrando agora de tentações que vêm à sua vida de fato, neste momento de dificuldade, entregue a Deus, querido. Se você tem dúvida se isso é de Deus ou se isso não é de Deus, entregue a Ele neste momento e peça: Senhor, eu não quero fazer aquilo que não é do Senhor. Eu não quero, Senhor amado, nada que não seja aquilo que venha da sua boca.
Mas uma característica do que por que passamos pelo deserto é para que tenhamos esperança nele. E está escrito em Deuteronômio ainda no versículo 8, um pouco mais para frente, do verso 5 ao verso 10, diz: sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. E aqui o Senhor está falando com eles sobre aquilo que estava para acontecer na vida deles. Eles ficaram 40 anos no deserto, como nós lemos anteriormente, no versículo anterior, passando por momentos ao qual eles foram altamente tentados, que eles tiveram experiências com Deus maravilhosas, e mesmo tendo experiências com Deus, e ainda estando no deserto, eles não creram, muitos não creram. E aqui o Senhor está falando sobre aquilo que iria acontecer, sobre a terra ao qual eles estavam entrando, que era totalmente diferente do deserto, e o deserto tem todas as características que nós lemos no começo. Imagina você saindo de um deserto que você está passando e andando por 40 anos, entrando numa terra que mana leite e mel. É isso que o Senhor tem para a sua vida. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Só que para isso nós precisamos ter esperança nele. Nós precisamos crer que este deserto que nós estamos passando, nós seremos tentados, nós seremos provados e não seremos destruídos, se mantermos os nossos corações totalmente na presença do nosso Senhor, se mantermos a nossa confiança totalmente nele e a nossa esperança principalmente na sua presença. Talvez você não está conseguindo enxergar o que vai acontecer na sua vida, mas ele irá fazer. Eles estavam passando fome no deserto e eles nunca tinham visto o maná. E Deus fez com que o maná descesse do céu para eles. Olha que coisa maravilhosa. Talvez hoje você não está enxergando e você está falando que é impossível Deus mudar essa situação. Mas para Deus não existe impossível. Aquilo que você não conhece ou que talvez ninguém nunca viu é o que Ele irá fazer na sua vida se você crer. Se você acreditar e se você manter a sua esperança totalmente nele, manter os seus olhos totalmente focados nele. O deserto também é um lugar de libertação. Aqui eu não coloquei os versículos, mas vamos falar sobre o que aconteceu ali em Êxodo, do capítulo 14, do versículo 1 ao 31, onde Deus opera o sobrenatural na vida do seu povo e os tira definitivamente das mãos dos seus inimigos e os leva ao caminho para a promessa. Porém, estavam no deserto. Vocês sabem o que aconteceu? Deus abriu o Mar Vermelho para que o seu povo passasse por ele, para que eles fossem livres definitivamente da escravidão do Egito. E ele destruiu completamente os inimigos. E eles saíram de um lado do Mar Vermelho e foram para o outro lado. E o que tinha do outro lado do Mar Vermelho? Era um deserto, ao qual eles tinham que atravessar. Deus está te livrando de muitas situações. Só que hoje você não está entendendo porque você está passando por esse deserto. Mas é algo que Ele está trabalhando na sua vida para te libertar de uma vez por toda desta situação que vem tentando te escravizar durante uma vida inteira. Só que para isso você precisa passar pelo deserto. E Ele estará com você no deserto. No deserto passamos também a entender o que de fato é essencial nas nossas vidas. E aqui eu coloquei um trecho que fala sobre João Batista. Diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João Batista, como todos sabem, pregava e clamava ao Senhor, muitas vezes no deserto. E pessoas ouviam e eram libertas no Senhor, no deserto, através de João Batista. E João, ele não tinha grandes coisas pelos olhos de todos que estavam em sua volta. Muitos chamavam ele de louco. Falava, aquele João que está ali, olha ali que maltrapilho, como ele se veste mal. Ele é um louco. Mas João, ele tinha o que era essencial para ele, para estar no deserto. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha aquilo que Deus entregou para ele como suficiente para que ele fizesse a sua obra naquele lugar. E quantas vezes nas nossas vidas nós não entendemos de fato o que precisamos e o que é essencial para nós. Tantas vezes pais trabalham tanto, fazem tanto e se dedicam tanto para dar ao melhor materialmente para os seus filhos. Mas o que é essencial para os seus filhos de fato é a presença do pai. É que o pai realmente esteja com ele, pai, mãe. Eu estou dando um exemplo aqui para exemplificar essa situação. Será que nós estamos dando atenção nas nossas vidas àquilo que realmente é essencial? Será que nós estamos olhando para aquilo que realmente é essencial para sermos felizes na presença de Deus? Deus, ele já te entregou muitas coisas. Para começar, ele entregou a sua família. E como você tem tratado isso? Como que você tem feito isso? Será que você realmente... Você ama tanto a sua família, eu sei disso, e você tem se dedicado tanto, mas tem se ausentado tanto também da sua família durante tantos anos, que às vezes você chega e realmente você parece um estranho, você se sente um estranho no meio de todos eles, enquanto eles querem, de fato, a sua presença. Eu não estou falando que é errado você buscar o melhor para a sua família, não. Mas nós temos que equilibrar. Nós temos que ter um tempo de adoração em família. Nós temos que ter um tempo para ensinar os nossos filhos na presença de Deus, para falar àqueles que estão na nossa casa, que não conhecem a Deus, para trazê-los para o essencial. E o essencial é a presença de Deus. Uma vez que nós temos a presença de Deus, não existe deserto que seja definitivo em nossas vidas. Não existe nada, nenhuma situação contrária que irá prevalecer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre cada situação que você está vivendo. E o que é essencial? Senão a presença de Deus. Ser cheios da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Outra característica, aqui eu coloco também que devemos passar a gritar eternidade e sussurrar prosperidade. Quantas vezes nós estamos gritando prosperidade? Nós estamos indo para a igreja unicamente para buscar que Deus opere alguma coisa financeira. E quando essa situação se resolve nas nossas vidas, nós simplesmente baixamos o nível de intensidade de buscar a Deus. Mas o que Deus tem para mim de mais precioso, Ele tem de mais precioso na sua vida, é a vida eterna. É a eternidade que Ele já preparou para você. Ele tem o melhor para você. Então que passamos a buscar Ele por tudo que Ele é. E que passamos a focar na eternidade do Pai. Que passamos a gritar, de fato, eternidade e sussurrar apenas a prosperidade. Quando passamos a gritar eternidade, quando passamos a buscar a Deus, independente da situação, seja nos problemas, seja na dificuldade ou seja na prosperidade, Ele irá te prosperar. Isso é fato. O que eu estou dizendo é que devemos ter foco, devemos ter o nosso foco nele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que passamos a viver esse versículo verdadeiramente em nossas vidas. O deserto também é um lugar de intenso silêncio. E muitas vezes é o que nós precisamos em nossa vida. Um intenso
silêncio. Em Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto para voltar a ouvir a voz de Deus. Nós estamos ouvindo tantos sons nas nossas vidas, tantas vozes, tantas direções que não são as direções que Deus tem para mim e para você. E isso começa a nos confundir dia após dia. Então nós precisamos estar no silêncio. E através do silêncio, Deus falará ao seu coração. Deus falará contigo no deserto, no silêncio. Então talvez você esteja passando por este deserto neste momento para que você acalme o seu coração e busque verdadeiramente a Deus. E esqueça tudo aquilo que não é dele. Foque e diga: Senhor, eu quero, estou aqui para ouvir a sua voz. E muitas vezes a forma que ele vai usar para falar com você vai ser o silêncio. E ele irá ministrar no seu coração através do silêncio. Precisamos dar uma pausa no caos. E no silêncio do deserto podemos ouvir a Deus. Mesmo que não possamos ver, Deus está conosco no deserto. E aqui, veja como é forte esse versículo que está lá em Êxodo, que diz: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Quem já estudou um pouco sobre o deserto, sabe que ele tem uma amplitude térmica, a mudança de temperatura, ela é muito grande. Porque durante o dia, o sol escaldante, ele pode alcançar temperaturas altíssimas. Altíssimas mesmo, estamos falando de temperaturas acima de 40 graus muitas vezes. E à noite, o deserto, ele é um lugar de extremo frio. É muito frio no deserto à noite. E quando Deus passou o povo pelo Mar Vermelho e colocou eles no deserto para eles atravessarem o deserto e chegarem na Terra Prometida, Ele garantiu que eles não sofressem no extremo calor na manhã, através da coluna de nuvem que estava presente com eles para proteger a eles. Vocês lembram que no começo eu falei sobre as características do deserto, que muitas vezes não tem árvore para você se esconder debaixo. É sol e areia. Mas Deus, com seu sobrenatural, colocou a sua coluna de nuvem para proteger o seu povo do extremo calor. E durante a noite, essa mesma coluna se tornava uma coluna de fogo que aquecia o povo. Eles estavam no deserto, muitas vezes murmurando, mas Deus estava com eles. Então, mesmo que você não possa ver, ou que você esteja questionando no seu coração, Ele está com você neste deserto. Ele está do seu lado neste momento. Então, se você não clamou ainda, clame a Ele. Entregue essa situação para Ele. E confie que Ele irá transformar esse deserto na terra prometida, aquilo que Ele tem para a sua vida. E você sairá desse deserto muito mais forte do que você entrou. No deserto, nos despimos de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e voltamos o nosso coração à essência, pois deixamos de depender do natural e não temos outra alternativa a não ser nos render ao sobrenatural. No deserto você não tem recursos naturais, você não tem água, você não tem sombra, você não tem nada. Então é a hora ao qual o nosso Deus irá operar o sobrenatural sobre a sua vida. Então creia que você está passando pelo deserto para que Deus mude a sua história em definitivo. Oh, aleluia, Jesus. E Ele está transformando a sua vida. Você está passando pela prensa, sim, está sendo doloroso, está doendo. Mas você nunca mais será aquela azeitona. Você passará a ter um valor maior. Você será o melhor de todos os azeites que as pessoas ao seu redor irão provar um dia. Oh, aleluia, Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês essa manhã. Que não importa a situação que você está passando, o deserto que você está vivendo,
Deus está operando na sua vida. Quantos creem que Deus está aqui neste lugar nessa manhã e que Ele está operando na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida daquela pessoa que você conhece que está numa cama de hospital neste momento? Oh, aleluia! É muito difícil passar pelo deserto, mas quando você passar pelo deserto e você chegar no outro lado, na terra prometida, você irá glorificar. Você irá glorificar e agradecer a Deus por tudo aquilo, por tudo aquilo que Ele operou para que você saísse mais forte e diferente. Deus está te lapidando, meu querido. Deus está te transformando para que outros desertos que aparecerem na sua vida não sejam tão intensos quanto este. Para que outras situações que aparecerem na sua vida sejam tão pequenas que você vai olhar e falar: eu passei por aquele deserto, porque Deus estava comigo e Ele me tirou daquela situação. E você irá ajudar outras pessoas a saírem dos seus desertos também. Elas irão olhar a forma que Deus operou na sua vida e passarão a crer nele. Oh, aleluia! Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Você que está passando por um deserto, feche os seus olhos neste momento. Entregue o seu coração para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui neste lugar nessa manhã falando aos nossos corações, Pai. Ó Jesus, e nós te agradecemos porque não existe deserto maior do que o Senhor. Oh, porque todas as coisas, Senhor, todas as coisas estão no seu controle. Todas as coisas estão no controle das tuas mãos, Pai. Por isso eu entrego o meu coração, Pai. Se muitas vezes, Deus, eu duvidei, se muitas vezes eu olhei para aquilo que não era essencial, Pai, e deixei de buscar a tua presença. Toma a direção, Senhor, da vida de cada um que aqui está, Pai. Toma a direção, Senhor. Seja a nuvem de manhã, Pai. A nuvem, Senhor amado, que está com eles, faz com que as pessoas não venham a sentir esse calor intenso, Pai, dessa situação. E que o Senhor seja a coluna de fogo na noite também para aquecer o coração de cada um deles, Pai. Ó Senhor, eu creio que o Senhor está operando o seu sobrenatural. Eu creio que o Senhor irá, Pai, que o Senhor irá transformar histórias e que ouviremos testemunhos, Senhor, neste altar, Pai amado, sobre aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Não somente sobre a provisão e o maná que está vindo sobre a vida do teu povo neste momento, eu creio, Pai, mas sobre, Senhor amado, a bênção da terra prometida, Senhor. Aquela situação, Senhor amado, que o Senhor já tem preparado para tirar cada um que aqui está do deserto que estão vivendo neste momento, Pai. E nós te glorificamos por tudo isso, Senhor, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor já está lá na frente. O Senhor já conhece todo o caminho que estamos trilhando e o Senhor está de braços abertos, Senhor, esperando, Senhor amado, para entregar a bênção sobre a vida de cada um que aqui está. Eu te louvo e te engrandeço por tudo que o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.